Bem-vindos a mais um podcast da Bacelar Treinamentos, onde abordamos temas relacionados a empreendedorismo e carreiras de sucesso. E hoje com um convidado muito especial, o nosso amigo Nathan Forte da Fortlight, um jovem empreendedor, personal trainer do treino híbrido, que você vai explicar para a turma o que é, criador do método Fortlight, que já mudou a vida de milhares de pessoas, influencer nas redes sociais, excelente baterista de uma banda de heavy metal ou rock pesado, como vocês preferirem, entre outras habilidades. Nathan, um prazer enorme ter você aqui conosco. Gostaria que você completasse aí com as suas qualificações, falasse aí um pouco do que você vem fazendo. Gente, é um prazerzão. Seja muito bem-vindo, então, né, Nathan? É muito bom estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, eu estou muito feliz aqui em estar com vocês. Obrigado pelo convite de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha jornada, da minha profissão. Obrigado, muito obrigado pelo convite. E para complementar aqui, a apresentação basicamente é essa, mas meu nome é Nathan Forte, eu sou profissional de educação física há quase 12 anos, o tempo passou. Sou formado aqui na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e como eles falaram, eu tenho hoje mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Beleza. Então contando TikTok, Instagram, YouTube, mais de 500 mil seguidores. E a gente tem hoje uma consultoria, né? A gente trabalha com o treino híbrido. Então o que é o treino híbrido, para explicar para o pessoal? Tem se falado muito sobre o treino híbrido. E o treino híbrido, basicamente, ele é uma combinação de corrida com treino de musculação. Então a gente une o treino de força com as planilhas de corrida, para quem busca tanto a parte estética, quem busca emagrecimento, quem busca definição, mas também para quem busca saúde e qualidade de vida. Então, hoje é o produto que a gente tem. Você falou também sobre a questão da bateria. Então aí, desde os 15 anos de idade, a gente está nessa digo eu, porque tem meu pai, meu irmão, eu toco bateria, dou uma enrolada ali num violão quando preciso, e quando é a última opção sou eu. Mas é isso, obrigado aí pelo convite. Bem legal. Então, Nathan, você tem uma história muito inspiradora, né? Você falou aí do tempo, tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória de sucesso. Como que começou tudo isso? Bom, começou há 7 anos atrás, então isso foi antes da pandemia, a gente pegou a pandemia no meio do caminho, nessa jornada, né? E, na verdade, os personagens começaram há 10 anos atrás. A carreira de empreendedorismo começou há uns 7 anos, quase isso. E eu sempre falo que eu caí de paraquedas nessa de empreender. Eu não sei se tem alguém que já consegue se preparar antes de empreender, não sei se a jornada... Porque a gente teve essa ideia, essa proposta de abrir o Cross. Então, aqui para apresentar o pessoal, a gente teve durante 7 anos em Campinas, quase, não chegou a 7 anos, mas quase isso, o CT Fortlight, né, que é um box de cross-training. Treinamento funcional que visava qualidade de vida e saúde, que é a proposta que a gente tem no online. E isso começou do nada, assim. A gente caiu de paraquedas no empreendedorismo. Então, partindo desse ponto, a gente quebra a cara muitas vezes. Cada dia é um aprendizado diferente. Mas isso começou há quase 7 anos atrás, com a ideia do CT Fortlight, que é o box de cross-training. E aí a gente pegou um período de pandemia. Na pandemia, que a gente ficou com a porta fechada quase 7 meses, 6 meses, acho que deu, foi a hora que eu precisei me reinventar, e aí apareceu a ideia do digital. Eu já tinha um produto digital antes, mas, vamos dizer assim, eu participava ali, não era uma criação. Era uma criação minha, mas, enfim. Ali na pandemia, com a necessidade, com a parte do ambiente físico, eu parti para o digital. Foi quando eu fundei o Fortlight, o digital, que era uma plataforma que vendia treino funcional, que a gente teve mais de 10 mil alunos no mundo todo. E ela existe ainda, mas, como eu falei, a gente teve uma migração desse conteúdo para essa ideia do treino híbrido, mas é a mesma coisa, é o Fortlight Online. Então, essa jornada começou nesse período de 6 anos atrás. A gente também fundou uma cozinha de comida saudável. Então, o Fortlight, na verdade, ele é um ecossistema de empresas ligadas à saúde e qualidade de vida. Né? Então, além do CT Fortlight, que agora a gente fechou, estão com algumas novidades para surgir aí, mas a gente fechou essa operação do CT, mas a gente tem a cozinha de comida saudável, o digital continua forte. A gente tem uma empresa que atende personagens aqui na cidade de Campinas, então
Se aparece alguma aula presencial, eu tenho um time de professores que aplicam essas aulas. Então são várias empresas, todas ligadas ao qualidade de vida e saúde. Essa é a jornada aí. Muito bem. É uma estrutura bem legal. E nós somos testemunhas aí do seu trabalho. Nós fazemos, o Natan é nosso personal trainer. Já perdi alguns centímetros no abdômen. Sim, sim. E, enfim, estamos aí praticando e faz toda a diferença, né? A gente passa a ter uma vida melhor, a gente se sente melhor, né? Ainda mais com a idade chegando, é sempre bem importante essa questão dos exercícios físicos. Com certeza. Né? E também eu admiro muito o seu trabalho, o trabalho de vocês lá na banda, e você é um excelente baterista, né? Obrigado. E conta um pouco como é que você já falou um pouco do que você toca bateria, às vezes violão, alguma coisa Sim, assim. sim. Mas conta um pouco como foi essa sua entrada na música, né? O que te levou a ir estudar um instrumento. Eu não sei se você sabe, eu estou fazendo aula de teclado já há 1 ano e meio, quase 2. Sim, sim. Depois de velho, né? Mas tá indo, né? Tá Com evoluindo. certeza. No começo parece que não vai, né? Depois Sim. vai indo, né? E é bem divertido. Como é que foi essa sua entrada na música aí? Legal demais. Como o exercício físico, a música também é treino, demanda tempo para você evoluir, que eu sempre traço um panorama, a galera quer começar a treinar e quer ter resultado da noite pro dia, né? Esse imediatismo. E no instrumento é a mesma coisa. E mexe muito com a cabeça, inclusive. Muito com a cabeça. Bem legal. Eu vou falar dessa parte mais do desenvolvimento, mas para falar a história, né, de como começou. No meu caso, foi 100% o poder do ambiente, porque veio do meu pai isso. Né? O meu pai é músico desde a infância dele, já teve grupo de um pouco de tudo, samba, rock. Meu pai toca todos os instrumentos. E aí a gente cresceu dentro disso, Sim. Eu e meu irmão. E aí, na verdade, a gente começou invertido. Eu comecei fazendo aula de violão e o meu irmão começou fazendo aula de bateria. Em 2 meses, a gente inverteu. Essa eu não sabia. Então, essa aí... Essa é uma novidade para nós. O meu irmão começou fazendo aula de bateria. Era pra ele ser um baterista, né? Ele desenvolve também, desenrola. E eu comecei fazendo aula de violão. No meio do caminho, a gente viu pro meu pai e falou, troca tudo. Meu pai não entendeu nada. Como assim, troca tudo? Ele tá fazendo bateria. E aí inverteu. Então, foi por essa influência. E aí eu comecei sério na bateria. Depois meu pai investiu num estúdio que a gente tinha em casa. A gente vivia dentro desses 6 horas por dia. É muito legal. Tocando, treinando. Então, aí eu desenvolvi a parte da bateria. O meu irmão desenvolveu a parte da guitarra. O meu irmão ainda toca praticamente tudo aí também. E aí a gente começou... Um excelente vocal. Então hoje ele tá nessa de cantar, né? Aí com o Luiz também, né? A gente tá aí, sei lá quantos anos já fazendo som junto. E foi isso. Desde criança, né? Desde criança. Com o nosso filho também. Exato. Desde criança, né? Muito tempo. Desde que faz pelo menos uns 15 anos, né? Desde os 15 anos de idade. A gente tá junto antes disso, então... E aí esse foi o desenvolvimento. Teve banda de tudo um pouco, rock, reggae, pop, e foi esse. Esse foi o começo. Foi por influência mesmo, foi o ambiente que colocou a gente nessa época de começar um instrumento. Bem legal. E fala um pouco sobre o instrumento em si e a atividade física, né, que você já começou a falar, mas eu acho que principalmente a bateria, né, a bateria precisa de muita força, né, muito exercício físico, ou seja, lá você está praticando também, né? Demais, eu até nesse último show que a gente fez, né, nessa turnê de 2 shows que a gente fez aqui, eu cheguei a marcar, eu fiz um vídeo que eu postei no Instagram, que eu marquei a quantidade de calorias e assim, me surpreendeu até o quanto é desgastante. Que eu acho que quando eu era mais moleque eu não sentia tanto... na verdade, era mais a prática, eu tava muito... Hoje em dia eu não tenho tanto... Como eu moro em apartamento, lá não dá pra fazer o barulho que normalmente faz. Então, quando a gente toca, é mais nesses momentos que a gente junta, em alguns momentos esporádicos. Então, acho que é mais a questão também de não estar tanto em contato com o instrumento. Mas, assim, o instrumento que eu escolhi, ele gasta uma energia como se fosse um exercício físico. Então, eu falo que eu tô até no instrumento certo, né? A guitarra ali, o teclado é mais uma coordenação fina, né? A bateria é uma coordenação mais... É um exercício físico mesmo. E tem várias coisas, acho que foi essa pergunta que você fez, traçar que o instrumento traz que se equivale, como, vamos dizer assim, ao exercício físico. Eu posso falar por mim. Foi através de um instrumento musical que eu desenvolvi essa parte de disciplina, porque assim como o exercício é uma disciplina,
O instrumento requer que você esteja ali em contato e estudo. E eu falo sempre que a disciplina ela é transferível. O cérebro ele molda ali que depois eu consegui transferir isso para a área dos negócios, do exercício físico. Eu já praticava exercício físico nessa época. Mas a disciplina que o instrumento traz, a parte cognitiva, né? Eles falam que desenvolve os dois lados do cérebro. O instrumento envolve muita criatividade, que aí, traçando um panorama para as redes sociais, você tem que estar sempre inovando. Fazendo É impressionante coisas essa ligação que tem, né? Quer dizer, Total. uma coisa leva a outra, porque, na verdade, é a nossa cabeça, né? Que está rodando com tudo isso aí, né? 100%. Aqui eu estou traçando um panorama tanto com o exercício, quanto com o empreendedorismo, com a criatividade. E se não tiver disciplina, É a não vai base. dar certo. E o instrumento me trouxe muito isso. Eu lembro que é aquele negócio de fazer mesmo quando a gente não tá afim, né? A disciplina Sim. é isso. É. Hoje eu não quero treinar. Tem gente que fala, Natan, mas eu não peguei gosto pela academia. Eu falo assim, não tem que pegar gosto nenhum, você tem que fazer. Fazer. Eu sei que é meio duro, no começo é uma batalha, assim, mas depois que você rompe essa barreira, e o instrumento pra mim eu lembro que era assim. Mas hoje eu não tô afim e tal. Vai lá, você estuda. Porque tocar o instrumento é legal. A hora que você pega pra estudar, acho que tem sempre a parte que é... Pois é. Então, a disciplina que traz a parte cognitiva, no meu caso também, a parte de coordenação, todo instrumento, né? Mas eu digo, a bateria me trouxe um repertório motor que eu consigo aplicar quando eu pego para fazer um esporte novo, assim, parece que flui um pouco mais, porque traz um repertório motor, a parte de coordenação, né? A bateria está batendo um ritmo na mão direita, na mão esquerda outro, o pé faz uma coisa. Então, o instrumento eu falo, se puder colocar os filhos desde cedo para fazer qualquer coisa que seja gestão do tempo. A galera às vezes não pensa nisso. O instrumento é pura gestão do tempo. Você tem que estar ali. Você já aprende isso desde cedo. Enfim, me ajudou muito no desenvolvimento completo, assim, para tudo, para todas as áreas. Então, eu queria saber um pouquinho assim de você. Como que você começou com essa ideia de exercício físico, cuidar do corpo? De onde que veio tudo isso? Nossa, até é difícil. Vamos lá. Eu sempre falo que, antes de tudo, eu acho que foi uma vocação mesmo. Acho que, assim, cada um acredita numa coisa, mas acho que Deus me colocou nesse propósito, porque, assim, fazendo uma análise, claro, eu comecei nessa do exercício físico porque eu já era uma pessoa que praticava exercício físico. Eu fui atleta federado de tênis, depois inventei de jogar bola, aí depois fui pro jiu-jitsu. Eu fiz um pouco de tudo até desde os meus 8 anos. Né? O tênis começou desde cedo em competição, então, assim, eu já trazia essa bagagem do exercício físico. E aí eu não sei se todo mundo sabe dessa história, eu já contei isso aí nas redes sociais, quem me conhece, eu não comecei fazendo educação física na Unicamp. Né? Eu tive que fazer a Unicamp 2 vezes, porque eu fiz engenharia. E eu bati de frente com isso. Não, no exercício físico, não vou fazer educação física. Acho que até por uma pressão de mercado, né? Falei, vamos fazer engenharia. Às vezes eu via meu pai também trabalhando em empresa e tudo mais, você tem esse exemplo. E em 2 anos de engenharia eu vi que não era isso, saí, uma decisão, normalmente é a decisão contrária. As pessoas se formam em educação física e vão fazer outra coisa, pelo mercado. No meu caso foi o contrário. Eu fiz engenharia e depois eu migrei para educação física. E eu realmente acho que, assim, é uma vocação, era para ser assim, é onde eu me sinto feliz, é o que eu gosto de fazer, então isso é um bom sinal. Isso é ponto-chave, né? Tem que fazer aquilo que gosta. Exatamente. Vai dar certo. Claro que, volto a falar, tem sempre os pontos que a gente faz, porque tem que fazer, mas Sim, claro. vocês me conhecem, né? Vocês estão por dentro, é uma coisa que eu faço com amor mesmo, eu tenho uma paixão por fazer isso. Mas eu acho que principalmente porque eu trago uma bagagem. Não sei, o exercício físico ele sempre fez parte. E como ele mudou a minha vida, eu acho que de uma forma inconsciente ou consciente, eu trago isso para tentar passar para as pessoas. Né? Eu tive uma transformação, não só física, mas como a gente está falando, mental. O exercício fez parte da minha rotina praticamente todos os dias, desde os meus 8 anos de idade. Então, quando eu entrei na engenharia, não foi aquele... Tipo, gosto de número, mas... A hora que eu comecei a educação física, eu lembro até que eu falei, é aqui que é o... Realmente era aqui que era para eu ter ido, mas tudo bem, tudo tem um tempo. Mas acho que essa foi a caminhada, mais isso mesmo. Legal. Muito legal. Esse é o propósito. Que a gente não sabia também. Então, algumas curiosidades. E assim, tem muitas pessoas que nos assistem, que são empreendedores, mas que estão no início, que ainda não sabem como começar. Você tem algumas dicas para dar para quem está começando? Quais são os pontos chaves que você acha de empreender com sucesso? Até no livro do Ben Horowitz, que é o empresário americano lá, ele fala que o empreendedor ele pode falar que ele tem vários pontos positivos. É a visão estratégica. No meu caso, assim, como o meu business é totalmente
a minha área, então eu tenho a visão técnica do negócio também, mas eu acho que o ponto principal, a gente até estava comentando isso antes, é a resiliência. Porque assim, como todo dia você lida com incertezas, é um carrossel é uma montanha-russa, né? De manhã você deu certo, daqui a pouco durante o dia aconteceu alguma outra coisa. A resiliência de saber que você vai ter que aguentar a pancada é o que faz um empreendedor. Porque assim, no meu caso, né? Eu caí de paraquedas. Hoje em dia eu olho para trás e falo, caramba, como que eu podia... como que eu comecei uma empresa desse jeito? Mas é tudo aprendizado. Sim. Né? Então, assim, claro que é importante, eu estudei muito sobre as áreas, sobre gestão, tem que ter esses skills, assim, que são básicos para o empreendedor. Essa parte de visão que é importante, se antecipar aos... Né? Que eu acho que é até uma semente que já pelo menos nasce assim, mas a resiliência é saber que parece tudo dar certo no papel, planilha aceita tudo, né? Mas na prática, muitas vezes, na maior parte das vezes, vai sair diferente do que a gente espera e que a resiliência é o que vai fazer chegar no... E acho que é constante isso, né? Todo altos dia, e baixos. E faz parte do... tem que ir aprendendo, né, com a jornada. Até para os né? empreendedores mais experientes, de 20, 30 anos, eles vão passar por isso ainda. Sim. Só que você vai ficando cascudo de saber lidar com isso e saber que faz parte. Acho que é isso que eu tenho para falar. E é o campo de batalha que traz cada área tem suas particularidades, né? O fitness, ele tem... Você vai entendendo dentro do próprio negócio, mas o fitness, ele tem uma sazonalidade muito bem traçada. Então, essa época final de ano, o pessoal, quem tá fazendo tá, quem não tá, é o projeto só do carnaval. Só depois, né? Então, você tem que ter um planejamento para saber como que o seu próprio negócio, mas é a resiliência que leva... e tem que entender o negócio, né? Conhecer todas as particularidades. Sim. E também nós, como empreendedores aqui, falando em Brasil, a gente tem algumas dificuldades, né? Adicionais em relação, talvez, outros países, né? Sim. O que você acha da sua visão? Quais são essas principais dificuldades que a gente tem aqui no Brasil para poder empreender, né? Então, o Brasil, quando você pega, né, ele tem uma das maiores cargas tributárias e a complexidade tributária. Eu não... Claro, eu nunca empreendi nos Estados Unidos ou na Europa, é difícil falar de forma prática assim, no Brasil o mercado é mais competitivo. Eu acho que não, né? Na verdade, não dá para jogar a culpa nisso. Mas o que eu vejo é a parte fiscal, burocrática. Isso não sou eu que estou falando, não estou falando nem questão... Mas é mesmo, né? Tem uma carga tributária alta, tem uma complexidade. Eu sei que nos Estados Unidos você tem, sei lá, posso estar falando besteira aqui, mas você tem dois impostos lá que você paga, pronto. Aqui toda coisa tem um... porque quanto à questão prática é difícil falar, né? Eu tô no Brasil, eu não sei como é que é se aqui eu tenho um mercado que pode ser mais competitivo por ter uma outra economia, acho que não é nem por esse ponto. Eu acho que a dificuldade, volto a dizer, é a resiliência. Eu acho que em qualquer lugar do mundo o empreender, ele tem também a questão dos levantamentos de crédito, que é difícil falar também porque eu não sei como funciona fora, mas em algumas áreas tem um incentivo muito maior fora do que aqui para levantamento de crédito e eu acho que é mais isso mesmo. Legal. E alguns detalhes, né? Até para a gente definir a empresa, onde que vai enquadrar a empresa, e aí junta com os impostos e tal, e muitas vezes a gente não tem quem esclareça isso também. Perfeito. Né? A gente acaba tendo uma certa dificuldade. Eu tive muita dificuldade com isso. Até hoje eu tenho algumas coisas que eu estou procurando entender. Então, no fim a gente tem que ir metendo as caras e fazendo e aprendendo com aquilo que está acontecendo. Exato. Né? Então, Nathan, na minha experiência com terapias, né? Eu vejo que o exercício físico é um pilar fundamental para a saúde emocional das pessoas. Então, eu percebo que as pessoas que estão deprimidas, com ansiedade, se elas têm essa parte do exercício físico como tem mais sucesso no tratamento. Você tem alguma experiência, assim, para dizer que você vê isso no seu dia a dia também? Muito. Na verdade, a gente começar a treinar por estética, há grandes chances de parar no meio do caminho. E eu sempre sou muito franco nisso. Eu acho que não tem nenhum problema você querer... Na verdade, não. É isso. Você quer entrar para se sentir melhor, autoestima, até a questão de emagrecer por saúde, ok. Só que se a parte estética for o carro-chefe... Por que eu tô falando isso? Demandam vários fatores. O tempo não é o seu. Às vezes tem uma pessoa que emagrece mais rápido. Você tem que focar no processo. Eu sei que é fácil falar isso, né? Mas a parte mental, para mim, é o processo. Né? Hoje em dia, beleza. A parte estética, eu falo assim, já tô faz muito tempo... tá estável ali, é o que... Beleza.
Só que o que me faz estar exercitando, para mim, é a parte mental, né? Não só... A corrida, ela tem uma parte, falar em específico do que eu tô vivendo mais atualmente, o CrossFit também a musculação também, mas falo mais da corrida. Tem um poder de desenvolver a resiliência que é aplicável no resto, porque você fica ali, eu tô me preparando para uma maratona, mas beleza, a meia maratona já é um trajeto ali de quase 2 horas, fazendo a mesma coisa, Puxado. com dor do começo ao fim, que a sua mente vai desenvolvendo, não só essa parte, vou entrar na parte do depressão, ansiedade, mas para mim é total mental, atualmente é. Tá. Né? Eu falo, ó, preciso ir lá não só para desestressar, mas para dar uma aliviada na ansiedade. Essa parte de mexer com a mentalidade é legal pra caramba. Mas eu vivi, assim, vivi muitos depoimentos de gente que tomava remédio, que tava numa depressão, porque às vezes no ambiente físico, digo eu também, né? Você desenvolve um ambiente social pra pessoa também. Sabe o quanto isso é importante? Ela sai de casa, ela se vê num ambiente... E o exercício físico, ele tem um poder gigante de não só trazer para essa parte social, você está envolvido em grupos, mas de forma direta atuar. Você deve ver esses depoimentos. Claro, você tem todo um acompanhamento, né, assim, de terapia e às vezes no caso de um medicamento e tal, mas eu duvido que um médico ou um terapeuta não vai indicar o exercício físico como, né, como complemento ou como até a parte principal. E tem vários estudos que mostram que inclusive a corrida, ela tem um efeito às vezes melhor do que um medicamento para reduzir estresse e ansiedade. E eu ouvi muitos depoimentos nesses últimos anos de gente que entrava em depressão, que entrava ansiedade, tomando remédio, não consegue dormir. Uma semaninha treinando bem, um mês você vê isso na prática. Eu falei sobre o resultado estético porque o resultado para a mente ele é mais rápido. E normalmente a gente precisa de resultados mais rápidos para se manter fazendo determinada atividade. Então, a sugestão que eu dou aqui é foca em entrar para treinar. Primeiro, acho que até, de repente, eu já vou adiantar um tema. A melhor forma de começar uma atividade física é você, primeiro, escolher alguma coisa que você gosta de fazer. Eu não gosto de nada. Pega o que você gosta um pouquinho. Um pouquinho, pelo menos. Que é perto da sua casa e que se encaixa na sua rotina. Não adianta querer complicar no começo. Começa fazendo 20 minutinhos de caminhada por dia, 2 vezes na semana. Tem que começar com o que consegue cumprir. E não ficar focado em resultados rápidos, porque a chance de se frustrar quando o resultado a gente está visando emagrecer. O mental é um resultado que vem rápido. Então eu sempre falo, entra para dar uma... Você vai ver o quanto você melhora a qualidade de sono, né? Ansiedade, depressão. E eu, atualmente, é o que me faz... Porque a galera acha que eu tô sempre afinzaço de treinar, e é mentira isso. Como qualquer outra pessoa... Todos nós temos dias que não queremos. Né? Até a maior parte dos dias você vai pela força da disciplina mesmo, mas o benefício que traz para a parte mental é o que me faz. Às vezes eu falo, não, eu tenho que ir lá que vai ser bom para dar uma... Põe, faço meu treino e... E no fim o ponto-chave é a disciplina, né? Porque é sempre aquela história, eu mesmo já passei por isso. Você começa a fazer academia, depois você faz um pouquinho, depois você não vai mais, né? Desculpa para não fazer, tem de monte, né? Então precisa ter essa persistência, essa disciplina aí bem forte, né? Para poder ir evoluindo e aí fazer com que aquilo entre na rotina, né? E aí os resultados aparecem, né? Perfeito. E muitas vezes a pessoa está muito deprimida, como eu atendo pessoas assim, é difícil começar. E assim, os seus treinos, as suas dicas são muito boas, porque às vezes fala assim, é uma coisa que me pegou muito para eu fazer meu exercício também, que você fala sempre, treino bom é treino feito, né? Nossa, isso para mim fez uma diferença muito grande. E eu vejo que as pessoas que estão deprimidas, às vezes precisam disso. Fala assim, nossa, faz 5, 10 minutinhos, mas faz, né? Com certeza. Então essa parte essa dica que você dá, eu acho que faz muita diferença para quem está precisando. E o tipo de exercício, né? Você tem aqueles exercícios mais puxados, mas são curtos, né, no tempo. Sim. Isso ajuda bastante também, porque a gente já sai daquela desculpa que não tem o tempo, né? Com Mas são 5, 10 minutos. E aí dá para ir a fazendo, desculpa né? mais clássica normalmente é a falta de tempo. Pois é. E eu sei que é duro para algumas pessoas ouvirem, mas normalmente não é falta de tempo. Ou é falta de prioridade ou é falta de organização. Né? Você não está vendo... assim, vantagem em utilizar o seu tempo para aquela atividade. Então, o primeiro ponto é você entender que o exercício é fundamental. Né? E aí, como eu falei, eu até dou essa dica sempre, começa com 10 minutos de caminhada, 3 vezes na semana.
E aí você vai através desses mini hábitos, né? Tem o livro lá do BJ Fogg que fala muito isso. Começa com um simples ato e aí aos poucos você vai encorpando. Yeah. E a gente tem esse método, né, também dos treinos funcionais de 15, 20 minutos que você pode fazer em qualquer lugar. Então, essa desculpa do tempo, Já foi. ela cai por terra. Então, é importante. O primeiro passo é difícil, é o que você falou, né, Rô? Assim, a depressão, às vezes, para dar esse primeiro passo é extremamente complicado. É por isso que essa dica que você dá, acho que é muito importante para quem está nos ouvindo, Sim. porque tem que começar, né? Nem que seja por pouco tempo, mas... Começa com 5 minutos É de caminhada isso. por dia, 3 vezes na semana. Até você pegar o... Naturalmente, depois você começa a dar uma... Né? E assim, claro que eu sou um profissional, então eu tenho que falar isso, mas procurar um profissional é ponto fundamental. Não só na montagem dos treinos, no acompanhamento, Com certeza. mas no caso de um personal, claro, quem tem a condição, você tem um horário marcado, né? Ali você não vai conseguir falhar, você tem uma pessoa do seu lado para te puxar, porque em alguns momentos a gente... É natural, a gente, eu também... tem alguns momentos que a gente não quer ir, então ajuda profissional é importante, estar num ambiente é importante, andar com pessoas que fazem isso, que te puxam para... Porque também, se você tá querendo começar e só anda com pessoas que são sedentárias, tá envolvida no... Fica mais difícil de quebrar essa primeira barreira, né? E começar com pouco. O nosso cérebro, para ele se manter em determinada atividade, ele precisa de uma recompensa. Então, se demora muito, comece com 5 minutos, conclui o treino, se parabeniza por isso e é o que você falou, treino... A gente tinha uma frase dessa, né? Treino bom é treino feito. É uma coisa que me inspira sempre. Importante é entregar, assim, né? Tem dia que a gente não consegue entregar o nosso máximo e natural, mas é importante a gente se manter na disciplina. É a parte mais difícil mesmo, mas é isso. E pensar que, eu vou dar um recado aqui que às vezes é duro, a gente tem que entender que treino e alimentação saudável, você vai ter que fazer até o último dia de vida. Tem gente que às vezes dói ouvir isso, mas é a verdade, né? Achar, e partindo por esse ponto do longo prazo, a gente tem que pensar em achar uma estratégia no presente que você consiga se ver fazendo. Ah, mas eu treino Muay Thai a 1h30 da minha casa, e provavelmente não vai dar certo. Né? Tem que achar alguma coisa que é prática, que você gosta de fazer, e que você se vê qual a melhor atividade para emagrecer e para a saúde. Não existe. É aquela que você se vê fazendo por mais tempo. Já que o jogo é do longo prazo, a gente tem que abrir a cabeça para isso. Sim. E hoje em dia se fala muito do envelhecimento saudável, né? De você envelhecer podendo fazer suas coisas, né? Então, eu acho que isso também tem uma importância grande nos treinos. E você vê também uma procura maior aí? Com certeza. Inclusive, foi uma área muito que eu peguei para estudar nos últimos anos, essa ideia do envelhecimento, a gente chama de independência, isso, né? Você poder estar na terceira idade, podendo ir no banheiro sem uma ajuda, levantar de um sofá. E, claro, o exercício físico tem papel fundamental, principalmente o exercício de força. Muitas pessoas falam, pô, mas a terceira idade fazer exercício de força. Exercício de força, quando a gente fala, pode ser com o próprio peso corporal, pode ser dentro de uma academia. Claro, a parte cardiorrespiratória é importante estar em dia, né? Mas a parte de massa muscular e treino de força mostra até mais importante do que a parte... Ou importante igual a parte cardiovascular. Tem vários estudos que mostram que, por exemplo, a quantidade de massa muscular e força nas pernas está relacionada diretamente com o risco de demências. Quanto mais fraco e menos massa muscular você tem, principalmente em membros inferiores, maior a chance de Alzheimer, de Parkinson. Tem alguns artigos que mostram que a força de grip, né, que eles falam que está relacionada com até expectativa de vida. Então, assim... Está relacionado diretamente com, além da qualidade de vida, como vocês falaram, da independência para a pessoa poder levantar sem massa muscular e sem força. Chega um momento, né? Certo. A gente vai perdendo massa muscular e força ao longo dos anos que não consegue nem levantar de um sofá. Então, eu julgo o exercício primordial, não só para a terceira idade, mas para todas as pessoas estão vivendo mais também, né? Então tem que buscar essa qualidade de vida com mais idade, né? Perfeito. E eu posso dar o meu exemplo, né, Nathan? Eu tenho artrose nos 2 joelhos, nos quadris. E o que aconteceu comigo? Antes eu não conseguia nem levantar de um carro, né? Depois que a gente começou a fazer os treinos, que eu faço treino direitinho, tudo, nossa, não tenho mais dor. É outra coisa, né? Eu consigo fazer mobilidade, a gente viajou há pouco tempo, tinha dia que dava quase 30 mil passos e não tinha dor no joelho. Nossa. Né? Então, e muitas vezes, às vezes eu vejo pessoas que têm o mesmo problema e têm medo de começar a fazer exercício. Ah, vai piorar, vai dar mais dor. Eu tinha esse medo no começo,
Mas como é bom quando você vira essa chave, né, do medo. E aí você vê como o exercício é bom, né? Que Como... bom, fico contente demais. Esse é o propósito que eu te É, falei. Eu vi isso, quanto a qualidade de vida, assim, é a base de tudo, né? Você sentir dor para fazer as coisas no dia a dia vai minando, Pois é. né? Então, volto a dizer, a parte estética, ela tá relacionada com autoestima, que é importante, com a parte de longevidade também, né? Mas essa qualidade de você falar, pô, consegui viajar, curtir uma viagem sem sentir dor no joelho, que provavelmente seria alguma coisa que e tiraria o aí, brilho da... sim, ou até você não fazer tantos passeios, né? Exato, Ficar... exato. E você sabe que quando você viaja para fora do Brasil, você tem que andar muito, né? Uhum, Então pode ser um limitador, né? com certeza, que Nossa, legal. isso aí foi uma experiência, assim, para mim, Pô, que fantástica. legal, fico feliz demais. Obrigado, obrigado. Legal. E no mundo corporativo, já existe alguma coisa, né? Tipo aqueles exercícios que faz com o pessoal mais de produção, uma parada, Laboral, né? fazer exercício É. laboral. Também pensando na formação de lideranças, de gestores, a gente trabalha com esse tema também, né, nos nossos treinamentos, mas a gente, assim, está mais do que provado que precisa ter, né, um equilíbrio entre corpo, mente e todo o controle emocional, né? E uma coisa está ligada à outra. E a gente precisa disso, que as pessoas vão buscando esse equilíbrio para poder ter a sua performance, não se estressar demais, enfim, Uhum. poder cumprir aí o seu papel dentro das empresas, né? E aí tem desculpa também de todo lado e de todo jeito, né? O que que você tem para falar sobre isso, para recomendar para essas pessoas, imaginando lá os gestores de empresa, né, que são trabalhos aí que a gente faz, que isso também é importante. Tem alguns Sim, treinamentos nossos de liderança que a gente já começa também a colocar essa parte do exercício físico, né, assim, mostrando a importância, né? sim. A ginástica laboral, né, o laboral dentro das empresas, ele tem uma função que é diferente, ou vamos dizer assim, são funções parecidas, mas distintas, porque o laboral, ele lida com... Você tem uma interrupção ali, muitas vezes, do ambiente de trabalho, Sim. é importante para isso, né? Você minimiza o risco de algumas patologias ligadas ao próprio trabalho, você tem um ambiente ali que é criado e é legal pra caramba. Eu gosto muito do laboral, mas ter uma rotina de exercícios físicos é diferente desses, Sim. vamos dizer assim, dessas sessões que tem ali dentro da empresa. E assim, eu sou um incentivador e eu tenho visto isso cada vez mais. Eu já lidei com algumas empresas grandes, multinacionais, que tem desafios internos, né? Assim, Sim. solta um desafio do treino do mês com algumas umas premiações. Eu acho legal, muito legal, na verdade, porque você incentiva a prática da atividade física. Eu acho que isso deveria, na verdade, cada vez mais ser feito. As empresas têm benefícios, né? Ligados a algumas empresas de aplicativos que você dá benefício para os funcionários treinarem, mas ali você não tem de forma direta. O benefício está disponível, mas você não sabe se a pessoa vai fazer ou não. É. Um desafio interno ou algum incentivo de prática de exercício, eu bato nessa tecla, tinha que ser feito cada vez mais, porque existem várias pesquisas também que mostram desempenho dentro de empresa de acordo com autoestima, por exemplo. Tem uma pesquisa que mostra que colaboradores com uma autoestima mais elevada tendem a render muito mais, elas se relacionam melhor no ambiente social. Tem até um que mostra que quanto maior a autoestima, mais metas ousadas a pessoa tem para a vida dela. Isso interfere dentro do ambiente corporativo, então aqui dá para a gente falar, né? Você sabe dessa área, estar com autoestima e estar se exercitando. Você vê vários gestores, CEOs de empresas que hoje vai para Ironman, para uma maratona, ou que seja dentro de qualquer outra atividade, porque a gente sabe também o poder que dá essa resiliência mental que eu venho falando para vocês, que isso pode ser aplicado para dentro dos negócios. E a questão, como você falou, você ter profissionais ativos, tanto na parte de gestão, ou seja, em qualquer área da empresa, você vai aumentar a produtividade, né? E também, consequentemente, o rendimento final, o resultado final de uma empresa. Com certeza. A parte também, bater nessa questão da autoestima, que às vezes muitas pessoas falam, mas é estética, é estética. É mais profundo do que isso, né? A pessoa tá se sentindo bem com, sabe, colocar uma roupa e isso muda em todas as áreas e cai dentro da área do mundo corporativo também. Sim. A gente tem alguns treinamentos para gestores, para lideranças, que uma parte é
são terapias com a Roseli, né? Uhum. Sim. Foca bastante essa questão de autoestima, né? E outras partes comportamentais. Isso aí é Sensacional. importantíssimo. É, como você falou, uma coisa tá alinhada à outra. Sim, Você tira É, um dos elos, né? É. Você tirou o exercício, o emocional fica um pouco... pois é. E aí o emocional interfere, mas você tem que estar com tudo alinhado Exatamente. realmente. Tem que equilibrar tudo isso. Senão Exato. não anda, né? E com certeza a prática do exercício tem um papel importante nessa cadeia, Sim. né? Sim. Você falou da autoestima, né? Eu ia te perguntar justamente isso. Nesse tempo todo que você está trabalhando, né? Que você já falou muitos anos, qual que é o papel, assim, dos exercícios na autoestima? Eu vejo que isso impacta muito, né? Essa questão da autoestima. Muito. São 2 pontos aí, né, da autoestima. Primeiro, a pessoa se sentir bem, Sim, né, com o próprio corpo dela. É o que eu falei, às vezes a pessoa começar a evitar de se olhar no espelho, de colocar uma roupa que, sabe, não cabe mais. Isso às vezes parece para muitas pessoas besteira, mas a autoestima tem um papel, você deve saber, Sim. sabe melhor do que eu. No online, no mundo digital, eu falo assim, normalmente as pessoas buscam por estética, sim, né? Normalmente você falar de saúde, beleza, tem bastante... A saúde tá dentro, tá encabeçando isso. Mas normalmente a pessoa compra buscando tá com um corpo legal. Tanto é que essa época, pega carnaval agora, vai ter o Projeto Carnaval, tem o pessoal do Projeto Verão. sim. Então, assim, a autoestima tá completamente atrelada ao exercício físico. Tanto nessa parte da pessoa tá se sentindo bem com o próprio corpo, quanto na parte da realização, de você conseguir cumprir algo. Eu falo isso, a corrida tem... Eu tô dando exemplo da corrida porque é o que eu mais Sim. tenho vivido, assim. Você conseguir cumprir uma prova de 10 quilômetros. Nossa, Nossa, isso você no dia seguinte, você tá... Conseguir cumprir uma meia maratona. Isso gera, né, você se sente bem, confiante, e vencer essas pequenas vitórias que dá, como você falou, pô, conseguir ir lá e... Isso de uma forma, não só do corpo, eu digo, mas te gera uma autoestima que... E o exercício tem papel fundamental. Sim, sim. Eu vi a primeira vez que nós viajamos lá para fora, né? Eu fiquei com os joelhos inchados, tive que tomar Eu lembro que você falou. anti-inflamatório. Foi Aí depois que complicado. nós começamos o personal, essa vez foi uma maravilha. Então isso mexe com a autoestima Sim. mesmo. Você fica muito mais motivado, né? Vontade de viajar mais, né? E é o que você falou. Tanto no exercício físico como na saúde mental, na terapia, a gente tem que comemorar as pequenas vitórias, Com certeza, com certeza. sabe? Eu falo muito desses pequenos passos, dessas pequenas vitórias, porque se você quer só olhar o resultado final, muitas vezes você fica frustrado. Com certeza. Aquilo que eu tinha falado, eu É. quero perder 10 quilos. Ótimo, não perca isso de vista, né? Sim. Não tem problema nenhum. Porém, se você não se recompensar, porque assim, você não sabe quanto tempo você vai demorar para chegar lá. Sim, Você tem que atuar em cima do que você tem controle. Então eu sempre falo, terminou, eu vou treinar 3 vezes essa semana. Pô, cumpriu com isso? Comemora, se recompense Sim. por isso, porque é realmente nessas pequenas vitórias, né? Que nem você falou, pô, fui viajar. Pô, isso aí vai te dar um gás pro... Né, o que eu falo, a corrida, ela vai te dando pequenos, né, vitórias, assim, né? Então fez 5, fez 10. E isso vai gerando cada vez mais o que você falou, né? Essas pequenas vitórias. e a são questão grandes, da melhoria pequenas. contínua, né? Você vai por escadinha, né? Comemora aquela, vai para o próximo nível. Eu acredito muito isso, tanto na terapia como no exercício. Perfeito. E eu vejo que quem consegue fazer isso tem uma outra, né, visão. Né? Com certeza. Muito legal. E Show. tudo está mexendo com o cérebro, né? A cabeça das pessoas. Então, exercício físico, aprender o instrumento Sim. e tal. E às vezes a gente não se toca muito disso, né? Então, às vezes, bem com a sua linha de raciocínio aí, né? Num pensamento geral, as pessoas vão atrás de exercício, porque, saúde, ou porque eu estou um pouco acima do peso e tal. Mas tem outras coisas envolvidas, né? E que vai juntar lá com a cadeia que você citou agora há pouco. Quer dizer, a questão é a cabeça, né? Mexe com a cabeça das pessoas. E a gente precisa arrumar toda a cabeça, os pensamentos, se a gente quer se desenvolver em qualquer situação, né? Desde empreender, de ter carreira de sucesso dentro das empresas. Então, tudo isso daí, assim, muitas vezes a gente não percebe o quanto isso daí trabalha a cabeça das pessoas, né? Mexe com o cérebro. E de lá sai tudo, né? Com certeza, é a fonte. Eu falo que se você me tirar de uma semana de treino aí, você vai ver um cara mal-humorado, chato,
Então, então, assim, com certeza, é ali, é na cabeça que está o centro da comunicação, e como a gente falou, são áreas totalmente interligadas, Não né? tem como separar, né? Tem. Alimentação, exercício, a parte mental, qualidade de sono, né? Então, Sim. dormiu mal, normalmente a parte emocional fica Também. péssima, né? E aí, você treina, você dorme melhor. Então, é uma área que Sim. cada pilar, eles estão interligados aí. É multiprofissional, né? Total, total. Tanto é que fazer uma abordagem só, normalmente você não tira a pessoa do... Não. Né? Você sabe, você vai ter que... A alimentação tem um papel, Também. né? O intestino é o segundo Sério. cérebro aí, né? Então, se a pessoa também tá treinando bem, tá fazendo uma terapia, cuidando da parte... Só que tá se alimentando mal e dormindo mal, é uma abordagem multidisciplinar, senão pra pessoa tá plena aí. É. E aí, Natan, como que você acha assim? Dá uma dica pro pessoal de como ter sucesso nas redes sociais, até para nós aqui, que nós aqui também estamos começando a engatinhar aqui depois Então, o que você tem para falar para as pessoas? Bom, vamos lá. A parte das redes sociais não vai muito diferente até do que eu falei quanto à questão de empreender, porque a internet ainda é diferente, eu tenho dos dois lados, né? Tanto a parte de um business físico quanto a parte do digital. Tá. Como é muito, vou dar um exemplo do fitness, como é muita gente fazendo a mesma coisa, se você não testa logo, não troca, né? Então, é um jogo de erro e acerto, quanto mais você faz, mais você erra, mais rápido você corrige, né? Não muda muito quanto à questão do empreendedorismo, Tá. mas se tratando por ponto... O que eu vejo mais dificuldade da galera que às vezes vem pedir uma dica, Natan, como que é a questão de aparecer em público. A gente estava comentando isso, né? E eu era uma pessoa completamente travada antes. Até o momento que eu tive que fazer, né? Então eu brinco assim, o desbloqueio vem com a primeira ação. O Instagram, ele te dá a opção de você gravar um story, por exemplo, ou qualquer... E você não tá aparecendo pra ninguém. Sim. Eu sempre falo que peso que tem você gravar um... Mas aí parece que... Então o primeiro ponto é, esse desbloqueio, ele tem que acontecer com a prática. Tá. E normalmente eu poderia aqui falar diversas estratégias da parte específica do digital. Vamos dizer assim, você tem que conhecer o seu público, você tem que saber para quem que você está falando, né? Se você não tiver muito bem traçado, um avatar que a gente falou, você tem que saber para quem você está falando, quais são as dores, as objeções, beleza. A gente daria para falar a parte prática aqui, mas eu acho que o mais importante é isso, você entender que você vai ter que testar. Eu falo, coloca a mão na massa, sai soltando o primeiro post aí, vê o que a galera vai achar, porque o digital, ele é... Não vou falar que é mais do que um business assim na parte física, mas ele é muito teste a ser. Por que a maioria não consegue durar? Faz 5 anos que eu estou produzindo aí pelo menos um conteúdo por dia. A constância é a parte mais difícil assim no digital. Porque normalmente você vai fazer 10 posts, tem um que vai bem. E aí... Você dá com a cara na parede, parece que de uma forma muito mais recorrente do que um ambiente físico. Sim. Então, você vai precisar ter essa cabeça de entender que 10% dos posts, 20% vai andar e testar, colocar em prática, ver qual foi o erro, corrigir. E o digital é um jogo de renovação. Ele tá sempre... Se você ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, muita gente fazendo, ele satura muito rápido. E é isso. Eu acho, assim, fascinante o digital. Você tem uma mensagem aqui agora pode chegar, a gente tem alunos em 30 países. Onde eu teria isso, por exemplo, no modelo do ambiente físico que eu tinha. Então, o digital ele tem uma escala muito grande. Sim. Né, Uma mas abrangência, né? Muito, você tem alunos, enfim, no mundo todo. Mas como eu disse, não é... E outra, não é só o que tá na rede social, né? Você tem um produto por trás, você tem alunos, você grava anúncios, você tem uma equipe, não sou só eu também, né? A gente é uma empresa com 5 pessoas, então... Sim. Mas a dica que eu tenho é essa, coloque em prática, porque se ficar enrolando, você fica 3 anos aí ensaiando para gravar um vídeo. Vocês sabem como é que é, tem que colocar na prática. Eu pego uns vídeos não precisa muito, há 2 anos atrás, nossa, olha como é que eu falava. Sabe, tipo, e é prática mesmo, né? Mas isso. É legal para a gente ver a própria evolução, né? Com que certeza. A gente vai tendo, né, ao longo do tempo. E testando, né? Sim. E também acho que a gente está vendo aí uma mudança, talvez, de quantidade para qualidade, né? Então, no começo a gente tinha muitas postagens aí, sei lá, talvez mais engraçadas ou mais à toa, e agora parece que a gente está caminhando para alguma coisa aí de conteúdos melhores, né? Então, também o ambiente vai mudando, né? A gente tem que
tem que estar atento a tudo isso. Mas no fim cai em disciplina e persistência, né? Mas é o que você falou, como tem muita gente fazendo, o digital agora não é mais como era há 5 anos atrás. A pandemia trouxe muita gente. Trouxe. Como eu falei, como é muita cara na parede, uma galera se dissipou, mas ainda é muita gente fazendo. Sim. Então, se você não estiver se reinventando ali, né, trazendo coisas novas, e assim, com a chegada das IAs ou das pesquisas, cada vez mais as pessoas querem ouvir a sua visão sobre... Porque assim, beleza, tem bastante conteúdo novo, mas a maior parte dos conteúdos técnicos, se você buscar ali, você vai ter... Vai achar. Né? Como fazer um agachamento. Tô dando um exemplo aqui. Ótimo. Você vai ter ali, se você pesquisar quantos vídeos não deve ter de gente... Só que muitas vezes as pessoas, para você sair desse bolo de gente falando a mesma coisa, você tem que começar... Isso foi uma coisa que mudou muito para mim. É trazer a minha visão do Natan sobre determinada coisa. Isso é único. O conteúdo técnico em si, como é muita gente fazendo, em qualquer ramo, não só no fitness, né? Você tem ali, às vezes, vira commodity o conteúdo. Sim. Então, cada vez mais trazer a própria visão, como eu falei. Personalizado. Sair só desse papo de resiliência e constância, mas é assim, é entender o público. No meu caso, eu tenho que saber um produto que se adequa a esse público e ter uma visão clara de que onde eu quero chegar com o meu conteúdo. Quando alguém vem para mim perguntar, eu falo, beleza, você quer produzir isso, mas pra quê? É só pra ter uma rede social com... Beleza. Não, eu quero vender um produto. Então, se você não tiver um norte de onde você quer chegar, o conteúdo ele fica disperso. E o conteúdo é o coração ali, né? Você tem que estar sempre alimentando. O Instagram, né, como o próprio nome diz, é uma rede instantânea, assim. Se você fica uma semana sem produzir, ele já não te dá mais o mesmo... Eu não posso falar, não vou falar que é ingrato a palavra, mas você tem que estar todo dia, não todo dia, mas com uma constância muito boa no geral, e o jogo é esse. Muito legal. Legal. Quais os maiores aprendizados aí que você teve como nessa sua carreira aí muito legal que você contou pra gente aí? O que você poderia destacar como chave aí? Nossa, é até difícil, né? Tanta coisa que a gente passa, tanto na parte... Tudo acontece tão rápido. Né? Exatamente. Eu penso assim, quando a gente estava conversando, como eu caí de paraquedas, assim, nessa ideia. Eu não sabia nem fazer a gestão básica de uma empresa e beleza. Foi isso mesmo, a gente foi tocando. Eu vejo que hoje, quando eu for abrir... Porque, assim, a gente vai acontecer alguma coisa, a gente vai abrir um outro negócio. Quem tá no empreendedorismo, normalmente, não para. E eu já, assim, eu vou trazer uma bagagem gigante de todos os erros que a gente cometeu. Esse é o primeiro ponto, falando aqui da parte específica do negócio. É até difícil falar de uma forma genérica, cada negócio, como a gente estava conversando. Mas tanto na parte de gestão financeira, marketing, você vai trazendo uma casca de tudo que você passou. Né? Então, putz, aqui eu tinha que ter um fluxo de caixa para isso, eu tinha que prever isso. E então você traz uma bagagem, mas a gente vai cair naquela mesma ideia que a gente estava falando. É o jogo de entender que planilha aceita tudo, é o jogo de entender que pode estar tudo bonito no papel e na prática não sair do jeito que a gente quer. E não adianta a gente ser, vou usar uma palavra, mas mimado e achar, mas eu fiz tudo. As coisas não são tão certas como a gente pensa. Então acho que esse é o recado do empreendedorismo. Entender que as coisas não vão sair sempre... Na verdade, na maior parte das vezes elas não saem como a gente quer, vai te deixando cada vez mais resiliente. E aquele detalhe, né? Ninguém consegue vencer alguém que não desiste. O papo é esse. É que muitas vezes no meio do caminho, várias vezes dá vontade de chutar o bote e falar, nossa senhora, mais uma vez eu fiz isso. Então, é o jogo da resiliência mesmo. Entender que não vai sair do jeito que a gente espera, mas que a prática vai dando pra gente uma casca. E como eu falei, eu vou abrir um outro negócio... Eu ainda vai ter muita coisa que eu vou no meio do caminho e falar, nossa, mas isso aqui eu também não... Faltei essa aula, isso aqui eu não... É mais isso mesmo. Eu falo que empreender é uma lição pra vida, assim, né? Você vira uma pessoa diferente, porque é realmente um aprendizado por dia. Eu lido com muitas pessoas, né? Tem gente que às vezes não tem tanta... Eu lido com muitas pessoas todo dia. Mesmo no ambiente de academia, você fala ali com 30 pessoas, então, é uma troca diária. Eu falo que a gente... Pessoas muito diferentes, conhecimentos muito diferentes. Você imagina, faz 11 anos que eu tô dentro de... Imagina quantas pessoas diferentes, né? De perfis diferentes. E assim, fechar uma operação, atualmente foi o caso de uma empresa que tinha 7 anos, foi uma ação estratégica para o resto das coisas andarem assim. Mas foi um grande aprendizado também, porque vocês imaginam, né? Fez parte da nossa rotina durante 7 anos, 6 anos e pouquinho.
Então, como eu falei, é uma troca diária, né? Uma pessoa que te ensina alguma coisa ali numa conversa que você teve, e você vai crescendo como pessoa, e é isso. Todo dia você tem que estar com a antena ligada para aprender alguma coisa, que empreender é isso aí. É isso mesmo. Muito legal, Natan. Legal. Natan, para a gente ir encerrando, queria que você deixasse para o pessoal aí os seus contatos, como é que eles entram em contato com você. Você já falou um pouco do que você oferece aí, Show. serviço de alta qualidade. Como é que a turma te acha por aí? Redes sociais é facinho, né? Sim. Bom, agradecer aqui. Pô, passou rápido, hein? Achei que Pois é, vamos ter que combinar outro Vai, papo desse em vamos ter que breve. fazer mais um. Então vamos lá. Acho que o mais fácil lá para achar é o Natan com TH ponto Fortlight. Então, o meu sobrenome é Forte. Falo, pô, era para eu estar no meio não tinha outro curso para eu fazer. Forte, que é o meu sobrenome, então Natan.Fortlight, que é o nome da metodologia. Você vai achar no TikTok, vai achar no Instagram, que é onde eu mais estou presente ali. E ali você vai ter todas as informações sobre a nossa consultoria, que, como eu falei, atende essa ideia do treino híbrido, com planilhas de corrida, treino funcional, musculação, nutrição. Bem completo, assim, para quem... Eu falo, ali não tem desculpa. Não tenho tempo. Você tem o treino funcional de 15 minutos. Não gosto de correr? Tem a musculação. Então, anti-desculpas aí, o Fortlight. A gente hoje está com alunos no mundo todo também, em mais de 20 países, dando esse atendimento personalizado, visando não só novo emagrecimento, tá? Mas qualidade de vida e saúde, muda a vida mesmo, né? Muda. É isso aí. Obrigado. Nós é que agradecemos muito, saímos aqui transformados hoje com tanta coisa boa, né, que nós ouvimos. Muito legal. Muito legal, uma honra recebê-lo por aqui. A gente já se conhece há muito tempo e é bem legal a gente trocar essas ideias e até coisas novas que a gente... vai descobrindo. Pontos que a gente não conhecia, a gente acaba tendo aqui essa oportunidade. É bem legal. Ok, pessoal, obrigado aí pela audiência. E até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau, até mais. Obrigada, pessoal, até mais.